Fala moçada, tudo beleza? Professor Bruno Lima na área, com a nossa galera do Estratégia Concurso, seguindo com vocês aqui no nosso módulo de Lógica de Argumentação. E dentro desse vídeo eu vou trazer para vocês mais uma estratégia que a gente pode utilizar quando a questão for de lógica de argumentação, uma estratégia importantíssima, tem a ver com isso que está aqui, olha. A gente vai supor que a conclusão seja falsa. Brunão, o que está rolando aí? Me explica que ideia é essa de supor que a conclusão é falsa. Bem, para você que está acompanhando esse módulo desde o inicinho, na primeira parte, né, nos primeiros vídeos que eu abordei com vocês o assunto lógica de argumentação, eu apresentei para vocês naquele momento, a demonstração da validade do argumento através da construção de tabelas verdade. Naquele vídeo, chamei a atenção de vocês para o fato de que, para questões de prova de concurso, o método, né, de se testar a validade de um argumento através da construção de tabela verdade, apesar dele ser o método, digamos assim, para uma questão de prova, ele acaba sendo muito pouco prático. Dependendo do número de proposições simples que o meu argumento tiver, se eu tiver um argumento que tem ali 5 proposições simples, 6 proposições simples, pensar em demonstrar a validade de um argumento com 32 linhas, com uma tabela com 64 linhas, a gente viu que não seria legal, certo? Mas eu vou te falar uma coisa aqui, e se você precisar, você vai voltar lá naqueles vídeos iniciais para conseguir juntar as peças. Naqueles vídeos iniciais, eu falei para vocês que a gente sempre tem que se preocupar com uma única situação. Qual que é a única situação que acaba gerando um argumento inválido? A gente viu que a única situação que torna um argumento inválido é quando eu tenho as premissas com valor lógico verdadeiro e a conclusão falsa, certo? Para toda e qualquer outra situação, a gente acabaria mostrando que o argumento é válido. Então, lá a gente viu, quando a gente está construindo a tabela verdade, que se eu tenho premissas que tenham, por exemplo, valores lógicos f, 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 a conclusão com valor lógico f, ainda assim o argumento, ele é um argumento que? Ele é um argumento válido. Por quê? Porque não caiu no caso que é a exceção. Qual é a exceção? Eu já chamei a atenção de vocês aqui em vários momentos para isso. Qual que é a exceção quando a gente está trabalhando com validade de argumento? A exceção, e aí essa exceção entenda-se, quando que o argumento vai ser inválido? A única situação que gera um argumento inválido é aquela em que eu tenho a garantia de que as premissas são verdadeiras e eu não consigo garantir a veracidade da minha conclusão. Em outras palavras, é a ideia de você trabalhar com premissas verdadeiras e com conclusão falsa. Tudo tem a ver, inclusive, com aquela lógica de que a gente consegue associar um argumento a uma condicional, e que para que o argumento seja válido, a sua tabela verdade vai ter que ser uma tautologia. Então, se eu tenho premissas que assumem valor lógico V com uma conclusão F, quando eu faço uma condicional de V com F, a gente viu que aquilo ali acabaria gerando um resultado falso. Então, todas as peças agora, elas vão começar a se encaixar um pouquinho melhor. E eu espero que a partir do que a gente já viu em vídeos anteriores, você consiga entender, então, o objetivo dessa estratégia que a gente traça. Moçada, o raciocínio que a gente vai usar aqui, ele é muito próximo de um raciocínio de uma demonstração matemática. Na matemática, por exemplo, se eu chego e viro e falo para vocês, todo número primo é ímpar. Para você justificar isso, para você confirmar essa afirmativa, não adianta você chegar para mim e virar e falar o seguinte, Bruno, todo número primo é ímpar. Tá certo. Tá certo por quê? Porque tem o número 3. O número 3 ele é um número primo e ele é um número ímpar. Bruno, tá certo, porque tem o número 5 é primo e ele é ímpar. Bruno, tem o número 11, que é primo e que é ímpar. Não é assim que a gente confirma alguma informação categórica como essa, por exemplo, num raciocínio matemático. O que a gente busca em algumas situações é o chamado contra-exemplo. Aquele exemplo que vai literalmente contra o que está sendo colocado. Então, não adianta eu te mostrar que a afirmativa todo número primo é ímpar, ela é válida para infinitos números. Eu tenho infinitos números primos que são ímpares. Não adianta nada eu te mostrar o 3, o 5, o 7, o 11, uma cacetada de números primos que são ímpares. Sabe por quê? Porque existe um cara que fura a regra. E sempre que a gente encontra, começa a ficar ligado no que eu vou te falar aqui, sempre que a gente acha o cara que fura a regra, a gente acaba encurtando um caminho. Então, a ideia, por exemplo, né, todo número primo é ímpar. Como eu falei, você pode mostrar o 3, pode mostrar o 5, o 7. Vários números primos são ímpares. Só que tem um cara que fura a regra. Qual que é o número que fura a regra? O número 2. O número 2 é um número que é primo e que, no entanto, não é ímpar. Conforme eu falei, eu posso ter infinitos números que são primos e ímpares. Mas tem um cara que furou a regra. E por conta desse cara, o que eu estava colocando acaba se tornando falso.
Eu posso dizer, então, que todo número primo é ímpar? Não. Apesar de eu ter vários números primos que são ímpares, tem um cara que fura a regra. E aí esse cara que furou a regra tornou aquela minha proposição falsa, por exemplo, certo? Como que a gente vai juntar as peças aqui quando a gente está tratando da validade de um argumento? Na hora que a gente for trabalhar, né, quando a gente trabalha com a suposição de que as premissas são verdadeiras, se a gente partir do princípio que a minha conclusão seja falsa, e se eu conseguir mostrar, se de alguma maneira eu conseguir mostrar que existe a possibilidade das minhas premissas ficarem verdadeiras e da minha conclusão ser falsa, o que isso acaba gerando para a gente como teste de validade de argumento? Bem, se eu mostro para você que existe a possibilidade, que não me interessa de quantas maneiras, se tem um jeito só, é a mesma coisa que eu estou falando aqui sobre todo número primo sem ímpar. Eu posso ter várias soluções que atendem. Se eu tiver uma que fure a regra, aquilo é o suficiente. Então, quando eu estou fazendo o teste da validade de um argumento, eu posso ter ali várias situações em que as premissas fiquem verdadeiras e que a conclusão fique verdadeira. Eu posso testar alguma combinação de valores para as proposições simples. Brunão, eu consegui fazer com que as premissas fiquem verdadeiras e a conclusão fique verdadeira. Beleza. Testei aqui outra combinação de valores e as premissas ficaram verdadeiras com a conclusão verdadeira. Mas, velho, se você arrumar alguma combinação de valores para as proposições simples integrantes do seu argumento que faça com que as premissas fiquem verdadeiras e a conclusão fique falsa, isso é o suficiente para você garantir para mim que o argumento é inválido. Então, essa é a técnica para a gente tentar fugir um pouquinho pela tangente. É uma técnica que ela vai valer independentemente de qual seja a sua banca, independentemente de qual seja o estilo de prova que você esteja fazendo. Particularmente, eu vejo que às vezes, quando a questão ela é de múltipla escolha, talvez essa técnica ela não fique assim tão prática, mas vocês têm que entender o que eu estou falando. Quando eu falo, né, de uma questão de múltipla escolha, quando eu falo que talvez não seja uma técnica mais prática, é porque ao longo desse módulo eu estou colocando peças com vocês e estou mostrando outras estratégias, certo? Agora, o fato de eu dizer que às vezes eu encontro uma saída que eu acho que não seja prática, não quer dizer que não seja uma saída que você possa usar. Você tem que usar aquela que te dê segurança. E essa técnica que a gente vai ver aqui, ela sempre vai ser válida. Para qualquer banca que seja, para qualquer tipo de prova que seja, de múltipla escolha ou estilo de certo e errado. Por quê? Trabalhar com a ideia da suposição de que a conclusão é falsa vai ter tudo a ver com o que a gente definiu lá no início desse módulo. Então, qual que é a jogada? Vamos dar uma olhada no que eu separei no texto aqui para a gente conseguir organizar. Vejam. Está anotado para vocês que, para você supor então que a conclusão seja falsa. Nesse caso, devemos supor que as premissas sejam verdadeiras e a conclusão seja falsa. Se fizermos a análise dos valores lógicos das proposições simples integrantes e não obtivermos nenhum tipo de absurdo, o argumento será inválido. Caso contrário, o argumento será válido. Então, peraí. Começou esse negócio aí de absurdo, que quando fala desse tal de absurdo, começa a confundir a minha vida. Vamos devagar. O que é não gerar o absurdo? Não gerar o absurdo é uma situação em que você vai supor que as suas premissas são verdadeiras, que a sua conclusão é falsa e que você consegue fechar aquilo tudo sem nenhum tipo de contradição. O que pode ser uma contradição? O que pode ser uma situação absurda quando a gente está fazendo um teste por esse caminho? Uma situação absurda pode ser você, em algum momento, perceber que, por exemplo, não, para que a coisa feche, eu tenho uma proposição P que é verdadeira numa sentença e numa outra aquela proposição P tem que ser falsa. Não, então isso não pode acontecer. Você não pode se basear numa história em que, num dado momento, a mesma proposição tenha que assumir valor lógico V e valor lógico F. Essa vai ser uma situação absurda, certo? Uma outra situação absurda é quando eu estiver fazendo um tipo de cálculo lógico que fira a tabela verdade do conectivo. Algo do tipo, Bruno, eu fiz um cálculo aqui e aí eu vi que F e V tem que dar V. Não, mas isso é um absurdo. F e V, conectivo E não é o nosso conectivo exigente, F e V jamais vai poder dar V. Então essa é uma situação de um cálculo que geraria um absurdo, certo? Então entenda o seguinte, a gente vai resolver alguns exercícios aqui, certo? Alguns de vocês eu sei que meio que decoram o que está anotado aqui, mas eu acho honestamente que não tem por que vocês decorarem. Se vocês entenderem a lógica da estratégia que é traçada, vocês vão conseguir usar bem isso que está aqui sem ter que ficar decorando. Mas a ideia, em resumo, é: se não gerar nenhum tipo de absurdo, é porque o argumento vai ser inválido. Então a gente vai fazer aqui alguns exercícios e a gente vai perceber
Eu consigo fazer com que as premissas fiquem V e que a conclusão fique F. Sempre que eu conseguir, sem nenhum tipo de absurdo, garantir que as premissas são V e a conclusão for F, é porque o argumento é inválido. Consegue perceber? Concentra. Eu consigo fechar sem nenhum tipo de situação contraditória, mostrando que as premissas vão ser V e que a conclusão vai ser F. Se tiver, isso eu vou falar muito com vocês ao longo dos blocos em que eu estiver usando essa estratégia com vocês. Entendam. Se existir alguma maneira, alguma forma de fazer com que as premissas fiquem V e a conclusão fique F, sem nenhum tipo de absurdo, o argumento tem que ser inválido. Você nunca vai, por exemplo, trabalhar com a suposição de que a conclusão seja verdadeira. Não tem o menor sentido lógico você querer fazer isso. Guarda isso que eu estou te falando. Bruno, eu supus aqui que as premissas são V e aí eu estou usando a conclusão como verdadeira. Velho, você está querendo provar o quê? Se você está partindo do princípio que as premissas são V e que a conclusão é V, é como se você já estivesse falando para você mesmo que aquele argumento é válido. Isso aqui nunca vai ser o seu problema. Você não tem que atacar o que não é o problema. Consegue entender? Você tem que tentar mirar no único caso que é o problema. Por quê? Se tiver algum jeito daquele caso que é o problema acontecer, é porque o argumento é inválido. O que é a situação do absurdo? O absurdo é quando você tenta forçar a barra para o argumento ser inválido e acaba caindo, acaba entrando numa cilada mesmo. Porque você tenta supor que o argumento vai ser inválido, só que isso gera o absurdo. Se gera o absurdo, é isso que vocês têm que ficar atentos, e é isso que eu queria que vocês entendessem, sem ficar decorando. Se gerar o absurdo, muita gente às vezes associa o seguinte, já que gerou o absurdo, o argumento é inválido. Não, a ideia é justamente o contrário, como a gente vai ver aqui. Quando a gente tem o absurdo, é porque tem alguma coisa naquela suposição que eu estou tentando fazer que não vai fechar. E se eu estiver tentando supor que o argumento é inválido, o absurdo, ao supor que o argumento é inválido, vai ser a confirmação de que o argumento é válido. Eu sei que no primeiro momento pode parecer que essa é uma informação, né, que vai dar um nó na sua cabeça. Se você não está muito acostumado ainda a usar essa técnica, eu estou falando aqui, pode ser que esteja te assustando aí um pouquinho do outro lado. Se não tiver, melhor ainda. Agora, se tiver, fica tranquilo, está dentro da curva normal. Quando a gente começa a falar sobre a ideia do absurdo, começa, Brunão, absurdo é isso cair na minha prova. Nada, isso aqui, velho, é um trunfo que realmente, conforme eu falei, você vai sempre poder usar. Se vai ter uma outra técnica ou não, eu não sei, mas é fato. É uma técnica que você sempre vai poder utilizar. Perfeito? Então vamos, no primeiro momento, organizar as ideias para que a gente comece a resolver alguns exemplos dentro desse bloco. A ideia é, quer trabalhar, né, com essa ideia da suposição, né, com a ideia da conclusão? Quer trabalhar, quer usar a conclusão? Você nunca vai usar a conclusão com um valor lógico diferente do F. Assim como você nunca vai supor que uma premissa assuma um outro valor lógico que não seja o verdadeiro. A gente já falou sobre isso aqui no curso. Você só atribui um valor diferente do V a uma premissa quando o enunciado fala para você alguma coisa. Porque, do contrário, o caminho padrão é esse. Para de arrumar confusão porque não precisa. O caminho padrão é premissas. Eu sempre testo com valor lógico V e ponto final. E conclusão. Você quer usar realmente a conclusão? Só partindo do princípio que as premissas são V, você não consegue fechar o exercício, não? Não, Brunão. Cara, só com as premissas não deu. Então, ótimo. Você quer apelar para a conclusão? Sim. Não tem nenhum outro tipo de modelo clássico que dê para você encaixar ali? Não, Bruno. Então, ótimo. Se você for apelar para a conclusão, você sempre vai usar a conclusão com valor lógico F. E os resultados podem ser dois, basicamente. Ou você não gera o absurdo. Se não gerar absurdo, a gente vai ver que o argumento é inválido. Ou você gera um absurdo. Se gerar o absurdo, é porque o argumento vai ser válido. Num primeiro momento, você pode até decorar isso. Bruno, então vou decorar. Quando gera o absurdo, quando não gera absurdo, o argumento é inválido. Quando gera absurdo, o argumento é válido. Eu vou decorar isso, beleza? Tá bom, pode decorar. Mas vamos ver aqui no desenrolar dos exercícios, se ao invés de decorar você realmente não entende. Se já estiver entendendo, melhor ainda. Vamos fazer um exemplo, para a gente começar a pegar o jeito. Dá uma olhada aqui nesse argumento que vem dizendo o seguinte. Se Ana é médica, pronto. Se Ana é médica, então Gustavo é advogado e Tiago é professor. Se Gustavo é advogado, então Carlos é enfermeiro. Se Carlos é enfermeiro, então Flávia não é bancária. Se Tiago é professor, então Eliane é psicóloga. Se Eliane é psicóloga, então Flávia é bancária. Logo, Ana não é médica. E aí, vamos tentar mexer aqui um pouquinho, então, nesse argumento. Bem, primeiro, eu vou fazer o seguinte.
Não é necessário simbolizar, vocês já estão nessa altura do campeonato, acho que vocês também já estão cansados de saber que a questão de simbolizar um argumento ou não fica a seu critério. Esse que está aqui, eu vou optar por simbolizar, beleza? Então eu vou simbolizar da seguinte maneira. Ana é médica, eu vou chamar isso aqui de P. Tá? Se quiser trabalhar com as iniciais aqui, tem gente que curte às vezes trabalhar também com as iniciais, isso aqui para mim agora é o de menos, beleza? Ana é médica, eu vou chamar isso aqui de P. Gustavo é advogado, eu vou chamar isso aqui de Q. Tiago é professor, eu vou chamar isso aqui de R. Gustavo é advogado, já tinha aparecido. Minha proposição Q. Carlos é enfermeiro, ainda não tinha aparecido. Vou chamar de S. Carlos é enfermeiro, voltou a aparecer. S. Flávia não é bancária. Flávia é bancária é uma outra proposição que ainda não tinha aparecido. Vou chamá-la de T, tá bom? E aí, como tem um não aqui, eu vou optar por simbolizar como não T. Tiago é professor, já tinha aparecido. Vai ser minha sentença R. Eliane é psicóloga, ainda não tinha aparecido. Perfeito? Então, vou chamar essa sentença que está aqui de U. Depois fala que a Eliane é psicóloga, vou chamar de U. Flávia é bancária, já tinha aparecido. Flávia não é bancária, tinha chamado de não ter, então Flávia é bancária, vou chamar de T. E Ana não é médica. Ana é médica, eu tinha chamado de P. Ana não é médica, eu vou chamar de não P. Então aqui, simbolicamente, o meu argumento ficaria da seguinte maneira. Eu tenho aqui uma condicional, perfeito? E aí vou colocar então, olha, eu tenho aqui um se então, e aí a gente coloca e então, Gustavo é advogado e Tiago é professor, então Q e R. Aqui. Beleza. Segunda, se Gustavo é advogado é minha proposição Q. Se Gustavo é advogado, então Carlos é enfermeiro. Carlos é enfermeiro, minha sentença é S. Beleza? Depois, Carlos é enfermeiro, minha sentença é S. Então, aí a gente tem aqui a informação de que a Flávia não é bancária. Flávia não é bancária, vou chamar de não ter. Tiago é professor, a gente viu que era a nossa sentença R. Então ficou se R, então Eliane é psicóloga, chamei de U. Então ficamos com se R, então U. Penúltima, aliás, última premissa. Se Eliane é psicóloga, é a minha sentença U. Se U, então... Aí ele coloca para mim que a Flávia é bancária. Se U, então T. E aí vem a minha conclusão. A conclusão é Ana não é médica. Ana não é médica, é como se eu tivesse aqui, então, a negação de P. Perfeito? Muito bem. Aí, vejam. Aqui, por exemplo, eu não vou usar. Mas aqui, por exemplo, dava para vocês trabalharem com a ideia do silogismo hipotético. Certo? E se você estiver caminhando comigo aqui, né, na sequência em que eu vou colocando para vocês, antes desse vídeo aqui, a gente teve o vídeo em que eu abordei com vocês a técnica do silogismo hipotético. Então aqui, por exemplo, olha, você poderia usar o silogismo hipotético dessas proposições e silogismo hipotético nessas duas proposições. Perfeito? Não tem problema nenhum. Se você usar, não vai dar errado, e se não usar também, aqui eu vou resolver, por exemplo, sem usar a técnica do silogismo hipotético, mas vocês poderiam. Quando eu falo aqui usar o silogismo hipotético, é porque aí ao invés de eu trabalhar com 5 premissas, eu trabalharia com 3, por exemplo. Consegue entender? Então por isso que eu falo, quando a gente vai juntando as peças, você começa a ter arsenal para usar na hora da prova, tá bom? Aqui então, eu vou fingir que eu não sei da ideia do silogismo hipotético. Moçada, se você estiver caminhando comigo, primeiro método que eu trouxe para vocês, para a gente testar a validade, tirando ali a construção de tabela verdade, né? Primeiro método. Supor que as premissas são verdadeiras. E a gente já resolveu questões aqui no curso em que só de supor que as premissas são verdadeiras, a gente consegue fechar o exercício, certo? Só que para esse argumento que está aqui, trabalhar com a hipótese de que as premissas são verdadeiras não me ajuda muito. Por quê? Porque todas as premissas trazem condicionais. E a gente sabe que para uma condicional ser verdadeira, eu tenho 3 possibilidades diferentes. Então não é um caminho que eu vou querer seguir, porque eu acabaria tendo que fazer suposições, não é o caminho que eu vou seguir aqui. Perfeito? É então um momento em que, se você quiser, você pode apelar para a conclusão. Brunão, só com as premissas, velho, não deu para eu mexer nesse argumento. Então eu acho que eu vou ter que usar a conclusão. Não tem problema. Você pode usar a sua conclusão, desde que você suponha que a conclusão vai assumir valor lógico Q, valor lógico F. De novo, uma outra ideia que você vai querer trazer para mim do tipo, Bruno, cara, eu supus ali que a segunda premissa era falsa. Por quê? Não, porque aí ficou fácil, porque aí se a minha segunda premissa fosse falsa, eu sabia que o antecedente dela tinha que ser verdadeiro e o consequente ser falso. Velho, só que aí não adianta você criar uma regra que não existe. É simplesmente uma regra que não existe.
Por que você está atacando ali a premissa, uma premissa qualquer com valor lógico F? Você tem que tentar atacar a exceção. Lembra que eu estou te falando? O único caso que pode dar ruim é aquele em que as premissas são V e a conclusão é F. É esse caso que você tem que investigar. Se você, por conta própria, chega e supõe que a segunda premissa, por exemplo, ela tem valor lógico F, você já está partindo do princípio que o argumento é válido. Não existe isso. Você tem que tentar atacar o problema. Qual que pode ser o problema? Premissas V com conclusão F. Então vamos tentar perceber se isso que está aqui pode acontecer. Aí é isso que eu quero que você entenda. Se de alguma maneira eu conseguir mostrar que dá para aquelas premissas ali ficarem verdadeiras com a conclusão F, o que eu vou estar mostrando no fim das contas? Que o argumento é válido ou que o argumento é inválido? A gente tem que falar do básico, gente. Não adianta eu chegar aqui, querer apresentar técnicas e mais técnicas se o básico não tiver consolidado. Se de alguma maneira, não me interessa quais combinações, quantas combinações, mas se de alguma maneira eu provar que tem jeito das premissas ficarem V, com aquela conclusão F, sem nenhum tipo de absurdo, sem nenhum tipo de situação contraditória, sem nenhum tipo de cálculo louco, se eu conseguir simplesmente garantir que as premissas são V e a conclusão é F, eu terei demonstrado que o argumento é inválido. Perfeito? Do contrário, se não tiver jeito daquilo ali acontecer, o absurdo vai se apresentar, vai se configurar aqui no meio do exercício. Uma coisa que eu vou falar com vocês desde já. Absurdo não é você que força a barra para um absurdo existir na sua resolução. Então, algo do tipo. Não adianta você chegar ali, forçar a barra e mostrar para mim assim, Bruno, se eu colocar a S verdadeira e a S verdadeira em uma e a S falsa na outra, aí gera tal situação. Não, cara. O absurdo, quando ele se apresenta aqui, ele vem de forma natural. É mágica isso aqui, beleza? É magia. Você vai supor que as premissas são V e a conclusão é F, se for para dar o absurdo, ele vai aparecer aqui, sem você ter que forçar a barra. Guarda isso que eu estou te falando, tá bom? Aos pouquinhos eu vou encaixando as peças e eu vou mostrando para vocês erros que vocês vão cometendo e que às vezes geram questionamento sobre esse método. Ah, porque eu fiz de tal maneira, gerou um absurdo, mas aí a conclusão foi diferente da que você chegou. Tudo aqui tem técnica, ok? Então vamos nessa, vamos começar. Eu imaginei que as minhas premissas são V com a conclusão F. Bora para cima. Vou começar daqui então, olha, meu primeiro passo, a negação de P é falsa. Moçada, se eu partir do princípio que a negação de P é falsa, o que vai acontecer aqui nessa minha primeira premissa a respeito da sentença P? Ora, se a negação de P for falsa, a minha proposição P vai ter que ser o quê? Vai ter que ser verdadeira, certo? Supondo que a negação de P seja falsa, a minha proposição P vai ter que ser verdadeira. E assim, quando você tem aqui o Q e R, como eu tenho aqui esse consequente e como eu tenho uma condicional que começa com verdadeiro, o que necessariamente vai ter que acontecer aqui com esse consequente? Esse consequente vai ter que assumir também valor lógico aqui, valor lógico verdadeiro, perfeito? E aí aqui, a gente está dependendo do que a gente viu lá no início do curso. Tabela verdade de uma condicional. Se eu tenho uma condicional que começa com V, para que a premissa como um todo seja verdadeira, eu preciso que o consequente assuma valor lógico verdadeiro. E aí aqui, você vai perceber então, que o meu terceiro passo seria concluir que essa sentença que está aqui é verdadeira, certo? Se essa segunda parte é verdadeira, e como ali eu tenho um conectivo E, como eu tenho um conectivo E, significa que as duas partes vão ter que ser verdadeiras. Afinal de contas, o E é o exigente justamente por isso. Para que um E seja verdadeiro, eu precisaria que as duas partes fossem verdadeiras. Então a gente vai montando aqui as nossas pecinhas. Ó. Meu quarto passo seria concluir que a proposição Q é verdadeira. Meu quinto passo seria concluir que a sentença R é verdadeira. Aí, você pega o resultado da proposição Q e joga para cá. Então tá aqui, olha, meu sexto passo, supor que a proposição Q seja verdadeira. Se você está usando o silogismo hipotético, então aqui, por exemplo, se você já pegou, tá vendo que aqui a gente poderia usar meio que duas técnicas? Você pode ir usando isso, certo? Você não tem que estar com a cabeça fechada, você tem que estar com tudo isso na hora da prova para jogar. Se aqui, por exemplo, você quis usar o silogismo hipotético da segunda com a terceira, você não está perdendo tempo ali com a proposição S, por exemplo. Você já está analisando o valor lógico da negação de T. Mas se você não usou o silogismo hipotético, beleza, não tem desculpa não. Se aqui você tem uma sentença verdadeira, aqui a sua sentença S também teria que assumir valor lógico o quê? Valor lógico verdadeiro, certo? Se a sua S é verdadeira, traz isso para cá. Meu oitavo passo
sentença S é verdadeira. Se a minha sentença S é verdadeira, o que acontece aqui embaixo com a negação de T? A negação de T também teria que assumir valor lógico o quê? Valor lógico verdadeiro. Perfeito? Veja. Se a negação de T... Aí aqui, observe, a gente tem aqui, por exemplo, a minha sentença R que é verdadeira. Se a minha sentença R aqui é verdadeira, eu posso trazer isso para cá, como se fosse o meu 10º passo. Minha proposição R é verdadeira. E a partir daí, a minha sentença U teria que ser necessariamente verdadeira, certo? Se você coloca ali a sentença U com valor lógico F, você tem o V com F dando V, o que seria um absurdo. Então isso aqui não pode acontecer. A sentença U tem que ser necessariamente verdadeira. Daí você traz esse valor lógico para cá, meu 12º passo, concluir que a sentença U é verdadeira e, consequentemente, eu concluiria que a minha sentença T aqui também é o quê? Também é verdadeira. Então conseguiu perceber o que eu fiz aqui? Brunão, de onde que você tirou esse valor lógico aqui mesmo? Olha, aqui eu vim aqui em cima, ó. Tá vendo que eu tinha ali a minha sentença R? A minha sentença R ficou verdadeira. Eu trouxe a sentença R para cá e a partir daí eu dei sequência, descobrindo o valor lógico de U e, consequentemente, o valor lógico de T. Entenda o que acabou de acontecer aqui. Não é decoreba, é perceber o que rolou. Você conseguiu mostrar aquilo que eu te falei? Você conseguiu arrumar algum jeito de fazer com que as premissas fiquem V e a conclusão fique F, sem nenhum tipo de absurdo? Ou seja, tá tudo ali fechando bonitinho para que eu consiga realmente garantir que o argumento é inválido? E se isso aqui fechar bonitinho, o argumento é inválido. Só que o que acontece é que a coisa não fechou legal. Aqui ocorreu o tal do absurdo. Pera aí, Brunão, que eu não tô te entendendo. Rolou um absurdo aqui, velho. Você consegue perceber? Olha pra cá. Essa aqui, olha, é uma situação contraditória. Viu ali o que eu descobri a respeito da negação de T e da minha proposição T? Num dado momento, a negação de T foi verdadeira e num outro, a minha sentença T acabou sendo também o quê? A minha sentença T acabou sendo verdadeira. Então, consegue perceber o que rolou? Essa situação que está aqui, ela fere um princípio básico da lógica. Qual o princípio? Justamente o da não contradição. O princípio da não contradição me garante que uma mesma proposição não pode ser V e F ao mesmo tempo. Aqui, se você trabalha com a ideia de que a negação de T é verdadeira, se a negação de T fosse verdadeira, para que a situação não fosse absurda, a sentença T teria que ser falsa. Inclusive, diga-se de passagem, não tem jeito, tem que ter um pouquinho de paciência. Eu vou ter que explicar isso aqui, porque pode não ter sido a sua linha de raciocínio, mas pode ter sido a de outro colega. Então, algo do tipo, Brunão, peraí. Aqui, velho, eu segui uma linha de raciocínio diferente, ó. Tá vendo aqui essa negação de T que tinha sido verdadeira? Aí eu peguei esse resultado da negação de T e trouxe para cá. Aí a minha T ficou falsa. Não tem problema não. Segue o baile então. Coloca aqui, olha, a sua T como se fosse falsa. Tá conseguindo perceber o que eu tô te falando aqui? Vejam. Tem aqui, ó, essa negação de T é verdadeira. Fechado? O aluno pode, né? Você aí do outro lado pode ter feito isso. Ah, Bruno, eu peguei aqui a negação de T como verdadeira e trouxe para cá essa minha T como se fosse falsa. Perfeito, sem problema. E aí, seguiu o baile então com o seguinte, olha. Se isso aqui fosse falso, você ia perceber que essa sentença U também teria que ser falsa. Certo? Essa sentença T que está aqui também teria que ser falsa, porque você não pode admitir aqui um V. Então essa minha sentença U aqui seria falsa. Você traria essa U falsa para cá e acabaria concluindo aqui, olha, que a sua R seria falsa. De qualquer maneira, você teria uma situação absurda. Por quê? Se aqui você tivesse a sua R falsa com aqui uma R verdadeira, isso configura a ideia do absurdo. Então, por isso que eu estou falando que eu tenho que ter um pouquinho de paciência aqui, porque não adianta eu fingir que essas dúvidas elas não surgem, porque surgem. Aqui eu apresentei um passo a passo, certo? Só que conforme eu falei, o meu 10º passo aqui pode ter sido diferente do seu. De qualquer maneira, a conclusão ela vai ter que ser a mesma. Qualquer que fosse o caminho que você seguisse, supondo aqui que as premissas são V e a conclusão seja F, qualquer que fosse o caminho, você ia perceber que em algum momento a gente teria ali a ideia da contradição. Perfeito? Essa situação que está aqui, então, ó, essa situação que está aqui, negação de T verdadeira com a T verdadeira, isso que está aqui é o que a gente chama de absurdo. Isso que não pode acontecer. Fechado? Só que aí, o que significa isso, então? O absurdo, é o que eu estou te falando, não é uma decoreba, é o puro entendimento do que está rolando aqui. O que eu estava tentando mostrar?
que a exceção acontece. Qual que era a exceção? A exceção é o inválido. Tem algum jeito daquilo ali ser inválido? Não foi o que eu forcei a barra. Será que tem algum jeito daquilo ali ser inválido? Eu supus, premissas V e conclusão F. E aí eu te pergunto, tem algum jeito daquilo ali ser inválido? Não tem jeito. Por quê? Porque qualquer que fosse o caminho, o meu ponto final seria o mesmo. Uma situação contraditória, uma situação absurda. Se existe o absurdo, não é decoreba, é o entendimento. Se rolou um absurdo, é porque o que eu estava provando é impossível de acontecer. O que eu estava tentando mostrar? Que tinha jeito daquele argumento ser inválido. E aí, a gente está aqui agora num beco sem saída. Eu não tenho para onde fugir. Não tem jeito. Você pode inventar quaisquer valores lógicos para P, Q, R, S, T e U. Você vai perceber que jamais, para esse argumento, você vai ter alguma situação em que as premissas fiquem V e a conclusão fique F. Se não tem jeito das premissas ficarem V com conclusão F, é porque o argumento tem que ser necessariamente o quê? Tem que ser necessariamente válido. Isso é um entendimento. Claro que você pode ir para o lado da decoreba. Brunão, se deu absurdo é porque é válido. Beleza, mas conseguiu perceber o que está acontecendo? Não tem jeito do argumento ser inválido, quaisquer que sejam os valores de P, Q, R, S, T e U. E não fui eu que forcei a barra para o absurdo acontecer. Partindo, né, da ideia das premissas V e F, eu percebo que eu chego aqui num beco sem saída. Então esse argumento que está aqui, observem, esse argumento que está aqui, ele é válido. Esse argumento é válido. Se você está comigo, né, conforme eu falei, se você está comigo desde o início desse módulo, assistindo vídeo a vídeo, na prática a gente encontraria se a gente fizesse o básico, que é a construção da tabela verdade. Ficaria uma tabela monstro para esse argumento? Sim, não se discute. Mas o que você iria perceber é que jamais, nas linhas em que as premissas ficam todas V, a gente encontraria um resultado F. Fechado? Não tem jeito disso acontecer para essa história. Então, significa que o argumento ele é válido. Sobrevivemos a esse primeiro?